Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Fenômenos Nadalógicos. Primeiramente, eu sou a Nayara. Segundamente, também é meu hoje. A gente está começando um novo quadro muito interessante que eu já falei para vocês. Para quem me acompanha no Instagram já sabe o nome. Eu pensei, mas não falei. Esse quadro tem muito a ver comigo. Eu achei até muito interessante que com a enquete vocês já foram lá e já colocaram o que eu já tinha escolhido. Então acho que isso tem a ver também com a conexão de quem me acompanha ali, que já sabe da minha verdade. O que não pode faltar aqui? A tacinha de vinho, que é a marca do nosso Fenômenos. E assim, eu amo vinho, então um papo com vinho sempre é um papo mais produtivo, mais interessante, mais saudável. Então já vou começar dando meu gole e chamando vocês para esse papo que não tem utilidade, não tem uma conclusão, não tem um porquê específico, mas ele diz muito sobre reflexões que eu faço diariamente, mas não encontrar espaço para para saírem, não encontraram palavras, não encontraram caminhos. E agora eu encontrei aqui. Eu espero que alguns de vocês, algumas de vocês se identifiquem. Quem não se identificar, que também sirva para reflexão, mas acho que a gente está tão carente de um espaço assim, sem ter que ter produtividade, sem ter que ter algum sentido pronto, sabe? É estar aqui, é ver o que esse encontro possibilita, como vocês se sentem afetados pelo que eu falo, como que eu vivo esse encontro que eu não vejo ninguém nesse momento, mas eu tenho certeza que quando vocês ouvirem vai parecer que a gente está bem juntinho, que a gente está fazendo aqui um brinde com a taça, com o café, com a água, com o que tiver aí no momento, e que vocês se sintam tocados um pouquinho pela minha fala também. Como sempre, eu vou falar aqui, só vou abrir um pouquinho nessa introdução de tudo, não tem uma especificidade, é o que eu penso e que vai vir, o que eu penso e que eu não falei. E quantas vezes, né, a gente pensa, sente, mas não comunica, ou porque não consegue, ou porque não tem espaço para isso, ou porque não quer, ou porque acha que não vai ser compreendido. Tem tantos porquês aí. E a Gabriela Priori, ela falou uma coisa muito interessante no Dia da Mulher, que ela trouxe que o nosso silêncio não seja um silêncio de submissão, mas seja um silêncio de estratégia. Isso é incrível. E é isso, muitas vezes o nosso silêncio também é de estratégia, de pensar, quero batalhar isso agora? Vale a pena eu falar sobre isso agora? Mas também vem naquele outro caminho de caramba, eu não penso em nada para falar agora, mas depois que chega em casa, que relaxa, aí vem tudo, aí se culpa por não ter falado, sabe? Mas assim, a gente é sempre o possível do momento. Então é o que vem, é o encontro possível, a gente também precisa se acolher nisso. E começando, qual é hoje o tema do pensei, mas não falei? Claro que eu vou ter que começar falando de relacionamento. Não tinha como começar esse quadro sem dar o primeiro passo ser com o relacionamento. E aí, eu ouvi esses dias uma pessoa falando assim: ai, antes os relacionamentos duravam muito mais. Hoje ninguém aceita nada. Qualquer conflito é motivo de meter o pé, de não conseguir ficar. Ninguém quer dar oportunidade para o outro crescer, ninguém quer crescer junto. E ninguém lembra que as pessoas não vêm prontas. Nem você está pronto, nem o outro está pronto. Muito legal, realmente. Acho que é uma reflexão, assim, um questionamento necessário e pertinente. Mas o que que eu pensei na hora? Poxa, verdade. Ninguém vem pronto, mas precisa vir tão destruído. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Qual é o limite? Como a gente consegue distinguir o que é não vir pronto do que é também vir tão destruído que você que tem que consertar, salvar, curar e fazer de tudo pela relação? Porque senão você não está suportando as frustrações, as contradições do que é estar com o outro. Já viveram isso? Já sentiram isso? De que você está numa relação e parece que você está fazendo, fazendo, fazendo. O outro não sai do lugar e o outro vira pra você e fala assim: ah, mas eu tô tentando, é que é difícil pra mim. Ou eu sou assim mesmo, sabe? E a gente não tem aqui como negar, e vocês sabem que eu vou falar bastante disso, da questão de gênero. Porque o que mais acontece em relação, qualquer relação,
tá? Homoafetiva, hétero, mas na relação hétero, que tem já uma hierarquia muito bem estabelecida, isso acaba sendo majoritariamente os homens que fazem. E aí eu preciso trazer um contexto histórico para esse rolê aqui. É, O divórcio, a lei do divórcio, ela foi sancionada em 1977. Gente, a gente está em 2025. Isso não tem muito tempo. Então, as pessoas puderam se divorciar a partir de 1977. Antes tinha desquite, separação de corpos, mas de alguma forma ainda o matrimônio estava ali, não poderia ser. Não poderia dar uma ruptura, né? Ser rompido. E aí, depois de 1997, 1977, com muitas lutas feministas, com muito também movimento aí das mulheres, uma pressão social, porque tinha a Igreja Católica que atrapalhava muito isso, porque não tinha interesse, e aí, por isso que, assim, aqui eu não vou adentrar muito, senão esse episódio vai ficar imenso, mas, assim, o quanto de política, questões sociais, culturais, históricas, está envolvido em tudo isso que a gente vive hoje, né? O que tem a ver você trazer todo esse rolê lá de trás com o que você falou do relacionamento hoje? Tudo. Porque, vamos lá, a partir do momento que pode se divorciar, você dá o direito das pessoas de repensarem a vida. Então, isso já é um ponto que faz com que talvez, e é um dos pontos que favoreçam, vamos falar assim que é melhor, que hoje a gente possa ter mais divórcio. Hoje as pessoas não fiquem muito mais na relação por muito tempo quando elas veem que não faz sentido para ela. Muito entre parênteses, porque ainda não é assim, porque é muito sofisticado esse processo de machismo, misoginia, sexismo, patriarcado, eles vão se sofisticando e a gente vai entendendo que a gente é livre, mas de alguma forma a gente está muito mais aprisionado, ou mais não, mas a gente ainda está aprisionado e não se dá conta. Mas voltando à questão do divórcio, as pessoas então podem se divorciar. Isso é muito benéfico para as mulheres, porque os homens, eles não se sentiam aprisionados. E aqui, gente, sempre eu vou falar de uma questão muito generalizada, tá? Claro, não estou falando que o homem não sofre, não estou falando que tem todas essas questões também não atravessam a vida deles, mas estou trazendo do meu lugar de fala e dessa questão histórica do quanto aos homens era, sim, a rua, a liberdade, as relações extraconjugais, tudo isso era aceito. Quem estava confinada ao lar, ao lugar de esposa, ao lugar de mãe, era a mulher. Então, e não poder sair disso, isso ser um destino imutável, né? Ser um caminho que não tem outro fim que não seja manter essa relação, ou só que quando um morrer, que isso não vai acontecer mais, alguém tem que morrer para essa relação acabar, mesmo estando muito ruim. Isso, e aí vem a questão das mulheres não terem autonomia, não terem independência. Por isso, quando alguém, eu vou abrindo um monte de parênteses, né? Mas por isso, quando alguém fala que não é feminista, eu falo assim, cara, né? Uma mulher fala pra mim isso, nossa, estuda um pouquinho a história, e não é ser ignorante não, tá, gente? Não é ser prepotente, mas assim, estuda um pouquinho a história, porque até pra você escolher não ser algo, é porque teve um movimento feminista. É porque muita mulher lutou por isso. E então, voltando, a gente tem que pensar também nessa questão histórica que fazia com que os relacionamentos não acabassem. E não acabar não quer dizer que eram bons, porque a gente tem uma ideia também na nossa cultura que o que é duradouro é o que é bom, o que é para sempre, o que é eterno é o que faz sentido, é o que é verdadeiro, e isso também tem vários atravessamentos. Então, voltando nisso, pensando na questão da igreja, pensando na questão da cultura, pensando na questão da organização política, do casamento, da organização social, do casamento nesse lugar de um crescimento da propriedade, da procriação, de ter sentido a mulher estar organizada para estar dentro de casa, e o homem que está fazendo leis, e o homem que está desbravando o mundo, nada disso é natural. Então, a quem é destinado o papel de salvar a relação, de curar o outro? A mulher. Então, quando uma relação ela acaba, quem que é a fracassada? Quem que é a pessoa que não conseguiu dar conta da relação? Muitas vezes a mulher. Por que que eu tô fazendo esse rolê todo? Porque é uma pergunta que eu deixo aqui pra gente refletir juntos. Por que que tantas mulheres incríveis, maravilhosas, autônomas, independentes financeiramente, né, ficam com tantos homens que fazem mal?
a elas, com tantos homens que atrapalham o seu processo de crescimento, em tantos relacionamentos abusivos, trazendo a Valesca Zanello, que é a autora da Prateleira do Amor, que é um livro maravilhoso que eu indico para todo mundo. Qualquer perebado tá com uma mulher do lado, e muitas mulheres incríveis. Por que que isso acontece? Por que que chega um homem tão destruído, mas achando que tá de boa e que ele pode ser como ele é e a mulher tem que aceitar? E por que que a mulher se coloca nesse lugar de realmente, eu devo estar intolerante, é o jeito dele, ele vai mudar, dá para fazer alguma coisa assim para ele mudar? Porque tem toda uma cultura que possibilita que esse pensamento naturalize e a gente entenda, internalize, deixe bem enraizado de que a gente tem sempre algo para fazer. E de que mais que isso, de que a gente precisa ter uma relação para ser alguém. De que a gente precisa ser legitimada e escolhida pelo olhar desse homem, por esse homem, que senão a gente não tem valor. Então, olha quanta coisa está envolvida, que é muito fácil de uma pessoa destruída e a gente entrar nesse discurso de que, mas ninguém está pronto. Então, qual é a linha ali? Antes eu vou falar, você vê que só vai fluindo aqui, né? Vou até tomar um golinho aqui para a boca já tá seca. Antes eu vou falar, quando eu pensei nesse tema, eu lembrei muito na minha cidade aqui, quando eu tinha uns 13 anos, tinha um VIP Center, um shopping que tem aqui, tinha uma discoteca. O nome da discoteca era Censura Livre, quem é daqui vai lembrar. Quando a gente chegava, carimbava o nosso braço, e no outro dia eu queria ir pra escola, era um sábado, eu acho. Eu ficava achando aquele carimbo até segunda pra ir pra escola pra contar, pra dizer ali, provar que eu fui na discoteca do Vips. Eu adorava. Era bem assim, bem teen mesmo, a gente dançava, curtia, mas tinha hora, olha só, acho que 13, 14 anos assim, ou até menos. Tinha a hora da dança lenta. Era a hora que o DJ colocava uma música lenta, geralmente essas músicas internacionais, tal, nessa pegada de romance. As mulheres, as meninas, todas sentavam, tinha um sofazinho, todas as meninas sentavam e esperavam os meninos vir chamar para dançar. Gente, isso era muito natural, não era. É claro que naquela época eu não tô falando que eu iria problematizar, mas assim, era uma coisa que eu fui problematizar depois de muito mais velha. Era muito natural. Esse lugar de espera. E quem não era chamada para dançar era quem? Era a preterida. Então todo mundo queria ser o quê? A escolhida, a preferida. Entende toda a engrenagem desse lugar da mulher e de como o que a gente tem que fazer para se enquadrar nesse padrão e a gente é escolhida e avaliada pelos homens? A gente é avaliada pelos homens e os homens são avaliados pelos homens. A gente não tem lugar nesse rolê. Quer dizer, não tinha, porque tá mudando, né? Para lá, alto lá. Mas entende esse lugar de objeto, de espera? E aí, algumas vezes eu era chamada, outras não. Eu lembro que às vezes que eu não era chamada, eu ficava bem chateada, porque todo mundo quer dançar. Mas eu não podia chamar ninguém. Eu até olhava, gostei, mas não podia chamar. Não tinha essa possibilidade. Então, vamos lá, eu tenho 38 anos, eu nasci em 86, então para a gente ver, só em 1988 a Constituição Federal, a mulher foi compreendida, né, digamos assim, fugiu a palavra aqui, mas foi compreendida como igual ao homem perante a lei, porque antes era propriedade. Então, toda a construção da mulher é nesse caminho. E muita gente, a gente vai ouvir hoje na internet, muita gente falando que isso é natural, que é biológico. Claro que a gente tem muitas diferenças biológicas. Eu não estou aqui dizendo que não tem diferenças, mas as diferenças não ditam normas, regras e papéis. O que dita normas, regras e papéis é a sociedade, é a cultura. Essa diferença de gênero, esses papéis muito bem estabelecidos para um fim, tem um sentido isso. Isso não é do nada, isso não é porque a gente tem uma capacidade de cuidar diferente, uma capacidade de salvar a relação diferente. Não, isso é compreendido como algo natural porque é preciso, é necessário para tudo isso continuar acontecendo, para os homens continuarem dominando. Isso faz mal para os homens também? Claro, faz mal para todo mundo, por isso que essa luta é de todo mundo. Eu não tenho como não entrar nesse contexto, mas voltando agora pro homem perebado lá, pro homem, pra pessoa, gente, mas é porque na maioria das vezes é um homem, né? Que chega
todo destruído, e a mulher fala: "Não, para aí que tem jeito, porque se ele me escolheu, eu tenho que consertar esse homem. Se ele veio para mim, não é possível", e começa a fazer aquela vista grossa. Então eu preciso trazer para vocês primeiro a diferença de vulnerabilidade para irresponsabilidade afetiva. Eu acho que essa diferença ela é crucial nesse processo. Por quê? Todos somos vulneráveis. Então a gente tem uma carga da vida que faz a gente às vezes entender, compreender e sentir de formas muito distintas, muito singulares, né? Distintas do outro e muito singulares por todo o nosso história, o nosso processo. Então a gente pode ser machucado e machucar sem a intenção propriamente, porque somos vulneráveis. E a partir do momento que a gente se entrega para uma relação de intimidade, de conexão, de vínculo, a gente tem que estar vulnerável, né? Para entender que aquela relação, mesmo ferir, decepcionar, frustrar, mesmo tudo isso sendo possibilidade, a gente está aberto para isso acontecer. Isso é estar vulnerável. Mas estar vulnerável não é jogar toda a carga da sua vida no outro e achar que é porque você viveu isso tudo justifica você fazer o que você faz e o outro tem que aceitar porque sua história de vida é muito triste, porque você já viveu isso, isso e isso, e o outro que se dane. Isso não é ser vulnerável, isso é ser irresponsável afetivamente. Entende a diferença? Para ser mais claro, quando a gente entra numa relação, a gente não sabe no que vai dar. A gente não tem garantia de nada. Só que a gente já sabe se a gente está afim que dê algo ou não. A gente já sabe se a gente está disposto ou não. Então, quando a gente vai atualizando o que a gente sente, fala, pô, para aí, eu não queria. Você fala, vamos botar aqui um exemplo. Você fala pra pessoa assim, poxa, eu tô afim de namorar com você. Quer dizer, eu tô afim de estar com você, mas eu não tô afim de namorar, não quero nada sério. O que eu tenho visto muito hoje também, acho que isso é uma outra pauta, né? Assim, o que que isso significa, né? Esse compromisso, por que que as pessoas estão com tanta dificuldade de assumirem compromissos, enfim. Essa questão também muito do produto, muito da oferta, muito da eficácia, da performance, né? Nas relações também, capitalismo aí, isso corrobora com uma ideia capitalista. Mas aí a pessoa fala, eu tô gostando de ficar com você, mas eu não quero compromisso sério. Beleza. O outro fala assim, não, tudo bem. Eu queria compromisso sério, mas banco está nessa relação mesmo você não querendo. Quero viver isso com você. Você entende que você falou com o outro também entendeu e quis ficar. Não tem ninguém responsável efetivamente com ninguém. Vamos supor que no decorrer do processo você mude de ideia. Você começa a gostar, você começa a curtir. Só que você não avisa o outro. E aí você começa a cobrar coisas do outro, achando que você tem o direito. Quando o outro vira pra você e fala assim, não, mas para aí. Você falou comigo que você não queria nada sério. Aí você fala, não, mas você falou que queria. Não, mas entende? Olha a confusão que vem, porque não foi atualizado os sentimentos. O que falou que não queria estava achando que o outro continuava querendo, o que continuava querendo estava achando que o outro não queria, porque não atualizou. É como se a gente entendesse que a relação é uma linha reta, que a vida é uma linha reta, que a partir do momento que eu disse para você que eu gosto de tal coisa, é para sempre. Não. A gente precisa lidar com essa impermanência, a gente muda e o outro muda. Então, responsabilidade afetiva, ela passa por atualizar os sentimentos. Atualizar que afeto é esse, que pensamento é esse. Então, muitas vezes, esse diálogo na relação, ele, desde o início, ele é tão importante. Relações casuais, tal. Precisa do diálogo. Você precisa estar mostrando para o outro o que você está sentindo e pensando, até para você depois, você vai se frustrar, beleza, mas você não criar expectativas aonde não tem e não culpar o outro. E muitas vezes o outro tem culpa, por isso que eu falei, porque não falou. Mas muitas vezes não tem. E aí você teve também responsabilidade afetiva com você, de ouvir o que o outro te trouxe e aceitar e entender. Ou quando você ouve que o outro não quer nada sério, você fala assim: não, ele tá falando isso agora, mas eu vou conseguir salvar essa relação. Eu vou conseguir fazer ele se apaixonar por mim. E entra nesse projeto também de viver para o outro e colonizar os seus afetos nesse outro, isso virar um projeto da sua vida. Olha quanta coisa tem nisso, gente. Assim, esse podcast duraria muito tempo, porque você vê que eu vou abrindo parênteses, porque tem muita coisa pra gente falar em relação a isso. Então, voltando, entenderam a diferença? O que é ser vulnerável? O que é ser irresponsável efetivamente? O irresponsável, ele não vai atualizar os sentimentos dele. Ele muitas vezes vai estar com o outro para alimentar o ego dele. Ele não quer nem às vezes manter essa relação, mas tá tão gostosinho receber o cuidado, receber o carinho, receber a admiração, receber o investimento do outro, que eu fico.
E quando o outro me cobra algo, eu falo: "Não, mas eu falei que eu não queria, mas eu também tô ali e não tô atualizando o que eu sinto". O estar vulnerável já é esse outro lado de você estar com o outro, mas entendendo o que você sente, entendendo que tudo pode mudar. Ao mesmo tempo que você pode muito querer estar com esse outro por um bom tempo, você pode em algum momento também não querer. Então, o vulnerável é essa entrega, essa presença. Talvez as pessoas não precisem vir prontas e ninguém venha porque a gente também não tá. Mas as pessoas precisam vir com disposição para estarem presentes, para viverem o que está ali, o acontecimento, o evento, aquele momento, e ver o que que isso vai dar. Mas o que a gente vive também é uma necessidade de garantia, de segurança que a vida não permite. Mas, ao mesmo tempo, é um paradoxo, porque a pessoa quer intensidade, mas também quer segurança. A pessoa quer estabilidade, mas também quer liberdade. E aí, dá para ter tudo isso, né? Primeiro que nenhuma relação, e aí relação conjugal, relação de amizade, qualquer relação, nenhuma relação tem segurança e tem garantia. Esses seguros que a gente pode fazer para tudo, para carro, para casa, para celular, para qualquer coisa, a gente não pode fazer para relação. Imagina, ou pode já. Será? Será que a gente já está nesse momento de poder fazer um seguro para a relação? Eu poder começar uma relação com alguém e falar assim: olha, você tem que ficar comigo num prazo de 6 meses, senão você tem que me pagar uma multa tal? Será? Não, porque tudo é possível. Acho que eu tô dando até ideia, sexo já não existe. Mas entende que aí, a que custo faz isso? A que custo você assegura essa relação? Como que você tem tanta certeza que você vai querer continuar nessa relação? Aí eu fico perguntando: será que a gente busca no outro encontro, transformação, afeto, acolhimento, uma vida, uma partilha, ou a gente busca fugir da solidão? Será que a gente quer estar com esse outro ou a gente quer fugir da gente? Quantas vezes esse outro pode ser um refúgio para algo que a gente não encontra na gente? E aí vem o amor romântico dizendo e reafirmando que a gente pode sim encontrar isso no outro e que duas pessoas, quando se unem e se completam, elas se bastam. E aí vem todo esse rolê de muita gente bem destruída, entendendo que pode ser muito legal, e muita gente muito legal, entendendo que pode salvar a gente destruída. Então, galera, assim, a gente tá indo pro final, porque a minha proposta aqui é de ser um episódio curto mesmo, pra gente conseguir, pra eu conseguir passar um pouquinho do que eu penso, mas também não encher aí a cabeça de vocês de coisas e para a gente conseguir juntos não fechar nada, mas refletir sobre o que está acontecendo no momento. Eu acho que relacionamento é sempre um campo muito fértil para a gente conseguir refletir sobre isso. A Valesca Zanella, ela fala uma coisa muito maravilhosa, que eu acho que eu já falei várias vezes, que os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Por isso que esse papo, você vê que eu fui na história, fui falar da lei do divórcio, fui falar da Constituição Federal, fui falar de toda a nossa estrutura, porque não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso porque isso é estrutural, é construído. E tudo que é invisível é difícil de desnaturalizar. Então, falar o que a gente pensa, muitas vezes, é uma forma de transformar o quintal da nossa casa. E transformando o quintal da nossa casa, a gente pode transformar aos pouquinhos o mundo. Porque se cada um for no seu quintal, quanta coisa a gente pode fazer. Ainda, eu acho que eu deixei aqui um pouco a desejar, talvez, não sei, tá me parecendo aqui, na questão da distinção da vulnerabilidade, da irresponsabilidade afetiva, e vou trazer uma metáfora que eu acho que é bem legal e pode ainda deixar isso mais nítido, se é que já não tenha ficado, que é a questão de uma ferida. Imagina que você tem uma ferida no braço e você vira para o outro e fala assim: olha, tá vendo essa ferida aqui? Eu tô te mostrando essa ferida para você saber que muitas vezes pode doer. Muitas vezes eu posso ter reação quando você bate nela sem perceber, mas eu tô tratando, eu tô me cuidando. Eu quero que você me fale se por acaso você bater nela e eu reagir de alguma forma equivocada ou que te fira também, você me avisa. Porque isso não pode acontecer, porque eu tô no meu processo.
Presta atenção nessa fala. Eu não joguei a culpa no outro. Eu não manipulei o outro a partir da minha dor. Eu não justifiquei o que eu fiz pela minha dor. Eu expliquei qual é a minha dor e deixei o outro livre também para ele falar comigo o que ele sentia a partir disso. Isso é estar vulnerável. Agora, a irresponsabilidade afetiva, essa pessoa ela não se responsabiliza por ela não se responsabiliza por si, pela sua história. Ela culpa o outro da sua história, ela quer que o outro limpe a ferida dela, cuide da ferida dela, carregue a ferida dela e ainda se fira junto. Entende a diferença? E ainda vai te culpar se você não fizer isso pela pessoa. E aí que vem o tá pronto, mas o também não tá tão destruído. Todo mundo tem responsabilidade sobre a sua história e a sua vida. Você jogar isso no outro é de uma crueldade, de uma responsabilidade, e esse outro geralmente é a mulher, porque o lugar do cuidado e o lugar da objetificação, do ter que aceitar tudo, do suportar, da emocionalidade é para a mulher. Aos homens, foi ensinado não se responsabilizar emocionalmente. As mulheres foram ensinadas a suportarem, a aceitarem, a serem pacientes, a engolirem, a se calarem. Então não dá. A gente precisa. Por isso que quando a gente fala, eu ainda vou falar aqui de monogamia, quando a gente fala sobre todos esses assuntos de relacionamento, a gente precisa lembrar que desde Adão e Eva, isso é desigual. Porque foi Eva que comeu o fruto proibido. A culpa é de Eva. Entende? Desde lá essa relação é desigual. Então isso já não podia dar certo. A gente está falando de uma. Como que cria-se intimidade se tem desigualdade, se tem hierarquia? Como que eu sou íntima de um outro que eu não escuto, que eu não dou voz, que eu acho que não tem importância na minha vida? Que os homens, eles são muito mais afetivos com os outros homens. As mulheres servem para determinadas coisas. E aqui eu estou generalizando, tá? Tem relações e relações. Mas estou trazendo como isso funciona e como a gente acredita que é assim mesmo. Quantas vezes a gente ouve, em homem é assim mesmo, mulher é assim mesmo. A gente ouve a coleguinha falar, é tudo igual. Mas por que é tudo igual? Ah, eu tenho o dedo podre. Para aí, será que é só uma singularidade do dedo podre ou é uma questão estrutural? Que dedo podre é esse? O que a gente está falando com isso? A gente precisa sim entender. Autoconhecimento é a bússola para o amor, é a bússola para a libertação. Mas a gente precisa entender que tem também todo um contexto que favorece, não determina, mas favorece com que a gente pense, sinta, goste e se comporte de determinada maneira. E aí a gente tá aqui, a capacidade humana de refletir sobre a própria vida, ela é única. Os animais não têm como refletir. Essa capacidade é nossa, então a gente precisa usar isso a nosso favor. Muitas vezes eu ouço assim, Nara, você filosofa. Filosofar é se interessar pela sua vida. É expressar em palavras a reflexão sobre o que você sente e pensa. Isso que eu acho que é filosofar. Então, sim, filosofo. Então, gente, já estou me alongando. É isso. A mensagem que eu deixo é: cuidem-se para poder estar com os outros. Não jogue a sua vida e os seus problemas nos outros achando que amor é isso, essa cura dois, ser terapeuta um do outro. Não. A gente se une a alguém para caminhar junto e para essa potência aumentar, e não para alguém desaparecer, e não para anular o outro. A diferença, mais uma vez, de acolher para anular é muito diferente acolher e se anular. Você pode acolher o sofrimento do outro, mas nem por isso você precisa sofrer o sofrimento do outro e anular a sua vida porque o outro sofreu isso. Estar com o outro não é deixar de estar com você. Estar em uma relação não é desaparecer da relação com a sua vida, com as outras pessoas e com você. Se for assim, tem algo muito errado aí. Então, gente, não precisa vir pronto, mas também não vamos aceitar essa galera tão destruída assim não, né? Um beijo e até a próxima. Se cuidem!